Há pessoas que fazem parte de religiões formais e que vêm aqui e entram em contato conosco e fazem certas perguntas. Como hoje temos aqui duas. A palavra religião quer dizer religar, isto é, nós fazermos esta ligação entre a nossa consciência, o nosso consciente e a consciência superior, ou com Deus, como quiserem chamar. Então, a pessoa religiosa, num certo sentido, é aquela que trabalha esta ligação, é aquela que busca esta ligação. Então, as pessoas que buscam esta ligação podem pertencer a religiões formais ou não, desde que elas busquem isto. Estão fazendo o mesmo trabalho de formas diferentes. Aqueles que estão nas religiões formais fazendo este trabalho, em geral, são pessoas que não sentem segurança ou não sentem coragem, ou ainda não chegou o momento delas fazerem isso por si, sozinhas, motivos delas próprios. E aqueles que fazem isto por conta própria, assumindo isto, não têm mais necessidade das religiões formais. Nas religiões formais, por a pessoa não ter ainda essa disposição de caminhar sozinha, ou não ter ainda esta possibilidade de se organizar para isto, então as religiões formais apresentam regras, apresentam mandamentos, apresentam uma disciplina formal para a pessoa adotar, porque assim ela caminha com mais segurança, sem tanta dispersão, sem incorrer em certas coisas que ela incorreria por não conhecer certas leis. Então, uma pessoa que pertence a uma religião formal diz que faz muitos anos que ela frequenta aqui e até hoje nunca ouvi falar sobre se devemos guardar os sábados ou os domingos. E as pessoas de fora me perguntam se aqui se guarda os sábados. E eu nunca sei o que responder. Mas noto que aqui em Figueira os trabalhos são contínuos. Poderia ter um esclarecimento? Então, essas religiões formais que guardam o sábado ou que guardam o domingo, elas propõem que as pessoas naqueles dias estejam se lembrando mais de Deus, estejam mais disponíveis para o plano evolutivo, estejam mais a serviço de Deus, enfim, ou que se recolham para fazer esta reflexão. Então, como as pessoas em geral são muito ocupadas com coisas práticas, com coisas externas, são muito envolvidas emocionalmente com as coisas, são muito envolvidas mentalmente, às vezes se esquecem da única coisa necessária, que é a gente estar concentrado no próprio ser interior, na própria alma, no próprio espírito e pensando em Deus. Isto é a única coisa necessária, todo o resto é secundário. Mas as pessoas esquecem desta única coisa necessária e se ocupam muito avidamente de tudo aquilo que é secundário. Então, como os fundadores destas religiões sabiam dessa característica humana, então já nessas religiões introduziram um dia para que a pessoa ficasse só à disposição de pensar em Deus. Nós não fazemos isto aqui, porque a proposta aqui é que a gente esteja sempre coligado com isto. Então, não há um dia especial na semana para nós estarmos guardando. A proposta é que a gente fique em vigília sempre e que o estado de vigília não nos impeça de fazer as coisas práticas e que as coisas práticas não nos distraia do estado de vigília. Então nós fazemos o mesmo trabalho
só que é uma forma diferente. Aqui nós propomos isto o dia inteiro, a noite inteira, sempre. E esta proposta cria uma forma pensamento, cria uma energia, cria uma aura. E aqueles que ainda não conseguem manter a proposta, ou que estão se esforçando para manter esta proposta, encontram na aura, encontram na energia do lugar, encontram na forma pensamento do lugar um estímulo, uma força para irem se aperfeiçoando nesta prática. Uma outra pessoa, também ligada a essas religiões formais, diz que na vida monástica, aqui, foi escolhida a vida grupal. Mas onde fica o mandamento que diz honrar pai e mãe? Como podemos conciliar estas duas coisas? Então, esse mandamento, como todos os mandamentos, como todas as regras, foram feitas para aquelas pessoas que vivem a vida da personalidade, que precisam fazer um trabalho na própria personalidade, ao passo que a proposta aqui não é a gente fazer a vida da personalidade. Então, aos poucos, gradualmente, a gente vai descobrindo a vida da alma, que é um outro núcleo de consciência, é um outro nível. E este mandamento, honrar pai e mãe, é muito necessário para quem faz a vida da personalidade. Porque no nível da personalidade, há pais, mães, filhos, irmãos, primos, parentes. Em nível de personalidade, há tudo isto. Então, deve haver regras, deve haver consensos de como a gente lidar com essas situações em nível de personalidade. Se nós estamos buscando o nível da alma, se nós estamos buscando viver a vida da alma, na vida da alma são todos nossos irmãos, são todos semelhantes a nós, e na vida da alma nós buscamos a união com todos igualmente, e não só com pai, mãe, com filho, com parentes. No nível da alma, nós buscamos esta mesma honra, honrar a todos, não só honrar pai e mãe, honrar a todas as almas, honrar a todos os seres. Agora, quem está buscando isto, é claro que inclui neste honrar o pai humano, a mãe humana, o irmão terreno, todos estão incluídos aí. Então o trabalho é o mesmo, só que é mais ampliado, só que é mais generalizado. Agora, muitas pessoas que fazem a vida da personalidade têm a necessidade de tratar diferente o pai e a mãe. Isto por questões kármicas, porque nós não sabemos o que se passou entre aquelas pessoas no passado, nas vidas passadas. Agora, quem faz a vida da alma, ou quem busca a vida da alma, não se preocupa com esta parte e busca entregar esses relacionamentos ao ser superior, ao seu núcleo superior de consciência, na fé que este núcleo superior de consciência vai dispor os lugares de todos esses personagens, vai dispor os lugares de todas essas energias na nossa vida. A vida grupal não é uma coisa que a gente escolhe. A vida grupal a gente começa a fazer naturalmente quando começa a buscar a alma, porque a nossa alma tem vida grupal. As almas vivem em grupo e as almas têm consciência de grupo. Quando uma alma evoluída quer uma coisa, ela está querendo o bem de um grupo, não o dela. Então, se uma alma evoluída está procurando um estado, está procurando certas coisas, o que ela está realmente buscando é o bem de um grupo de almas, porque ela tem a consciência do grupo. Então, em nível de personalidade,
nós estamos buscando o bem de pessoas ou o nosso. E em nível de alma, cada alma está consciente de um grupo. Então, a vida grupal é natural para quem está buscando a alma. À medida que nós vamos tendo consciência da alma, à medida que vamos nos alinhando com a alma, vamos fazendo vida grupal naturalmente, sem nenhum esforço, sem nenhum sacrifício. E é um retrocesso para estas pessoas se elas tivessem que fazer vida pessoal, se elas tivessem que fazer uma vida individual. Isto para elas seria um retrocesso. Então, a vida grupal aqui não é uma coisa escolhida. A vida grupal deve ser uma decorrência daquilo que a gente está buscando. Agora, as pessoas, nós todos, estamos em diferentes níveis de busca. Estamos em diferentes graus de busca. Estamos já mais ou menos conscientes do nosso ser interior, dos nossos níveis interiores e internos de consciência. Então, estamos em graus diferentes, em distâncias diferentes desse estado. Mas a proposta e a intenção e a aspiração é a mesma para todos. E uns ajudam os outros a fazer isto. Aqueles que já estão mais entregues a este processo, só pelo fato deles estarem mais entregues, eles já estão ajudando os outros. Porque a humanidade é una. Na realidade, nós somos um ser só. Então, aqueles entre nós que já estão com a consciência mais desenvolvida nesse sentido, mais próxima destas coisas, estão ajudando os outros, estão irradiando para os outros e estão elevando o estado geral. Ter a consciência de que se está vivendo em grupo é muito importante também porque nós começamos a cuidar de nós pensando no grupo. Porque sabendo que é um grupo, sabendo que é uma coisa só, nós vamos lidar conosco de uma forma mais cuidadosa, pensando nos outros, pensando no outro. Então isso é uma ajuda para certas pessoas, estar em grupo. E para outras é uma ajuda também, porque a força do grupo as ajuda a fazer aquilo que elas decidiram fazer. As ajudam a seguir o caminho que elas optaram. Então, honrar pai e mãe está implícito em tudo isto. Só que não é só honrar pai e mãe, é honrar a tudo e a todos. Está implícito. A gente vai englobando as coisas separadas à medida que vai caminhando. E uma pessoa sonhou que estava em um núcleo em construção e um bando de cavalos começou a atacá-la. E ela se refugiou atrás de uma porta de cristal. E ela quer saber o que isto quer dizer. Entre o nível emocional e o nível mental, há uma grande diferença. São dois níveis diferentes de consciência. E esta porta de cristal, no sonho, está simbolizando o limite entre um nível e outro. Como o nível emocional é mais denso, para entrar ali, simbolicamente, teria uma porta dessas bem concretas. Para entrar no nível mental, que é mais sutil, a porta não é densa, a porta é de cristal. Então esta porta de cristal, atrás da qual ela se escondeu, ali os cavalos não entravam. Isto é, esses cavalos que atacavam eram forças emocionais. Mas como ela passou para o nível mental, ela ficou protegida por esta porta de cristal. Isto é, o limite entre um estado e outro. Não é que no nível mental nós não sejamos atacados por forças. Somos sim. Mas os ataques das forças contrárias no nível mental são mais sutis. Então, quando esta pessoa, agora que ela está atrás da porta de cristal, tiver um sonho que ela está atacada por forças,
lá no mental, ela não vai ser atacada por cavalos, porque os cavalos representam um estado mais material. Então, os cavalos são símbolo do que nos atacam no nível emocional. Mas lá no nível mental, ela vai ser atacada, talvez por formas mais sutis. Então, ela vai continuar trabalhando num outro nível, de uma outra forma. Agora, este símbolo que está aqui, que os cavalos atacam como símbolo de forças emocionais, isto não pode ser generalizado, porque os cavalos são símbolos de outras coisas também. Esses símbolos são muito amplos e ricos. No mesmo símbolo, nós podemos ter várias leituras. Então, aqui, os cavalos simbolizam forças emocionais atacando. Mas em outros sonhos, em outras experiências, os cavalos podem estar significando outras coisas. Como em geral, cavalos brancos, muito bem disciplinados, muito bem alinhados, podem estar significando personalidades já muito trabalhadas, personalidades muito alinhadas. Então, o cavalo pode ter outros valores no mundo dos nossos símbolos. E outras coisas também que os cavalos podem estar representando, dependendo daquilo que o nosso eu interno quer dizer. Uma pessoa entrou em contato com um livro chamado Curar é Simples. E ali encontrou referências à cura cósmica e à magia. E está perguntando se nós podemos ampliar um pouco este assunto. Quando nós encontramos conscientemente, quando nós mergulhamos na nossa própria essência interna, nós passamos a viver em cura. Porque a cura, no sentido amplo, no sentido verdadeiro, a cura não é só cura de doenças. Cura de doenças é outro plano, é outro nível. A cura espiritual, a cura interna, a cura cósmica, é você estar bem consciente na sua própria essência. Aí você está curado. Isto é, aí você não está mais dividido, você não está mais separado, você está curado, você está com tudo resolvido. Isto é o que diz curar é simples. É simples porque não depende de médico, não depende de nada. Depende de você estar lá realmente na sua essência interna, lá no seu centro, isto é, ali você está inteiro. Então, a cura é esse ajuste, é essa harmonização entre a matéria externa, entre a nossa consciência externa e a interna, e o ser. Isto é que é cura. E como a nossa parte externa é mais material, é mais mental, é mais emocional, então é mais densa, este ajuste desta realidade externa à interna, é isso que é o processo de cura. Agora, a magia não tem muito a ver com isto. A magia é uma ciência que permite que o homem se comunique com potências, com forças supranaturais, com forças além da situação humana dele. E esta ciência da magia, além de permitir a comunicação do homem com estas forças superiores, com estas forças supranaturais, nem sempre são superiores, não são forças naturais com as quais a gente aprende a lidar. Como também a essa ciência concede ao homem, ensina o homem a forma de dirigir, a forma de conduzir estas forças. E isto é uma faca de dois gumes, porque se a pessoa está preparada para esta ciência de dominar estas forças, de controlar estas forças, de chegar a estas forças não naturais,
Se a pessoa está preparada para isto, então ele se torna um mago que pode colaborar no processo evolutivo, na obra de Deus. Mas isto é uma faca de dois gumes, porque nem sempre as pessoas que aprendem esta ciência se colocam abaixo de Deus. E nem sempre estas pessoas que aprendem esta ciência usam esses conhecimentos de uma forma altruísta, de uma forma desinteressada e só pensando na evolução. Mas muitos que aprendem esta ciência, ou que são aprendizes desta ciência, são tentados a usar esses poderes, essas possibilidades, em proveito próprio, em benefício próprio, e muitas vezes até visando coisas materiais. Então, isto é uma faca de dois gumes, isto é um assunto muito delicado. Entre aqueles que aprenderam a fazer magia, a controlar, a dirigir, a lidar com estas forças, existem aqueles que fazem um uso disto sem pensar em si, dentro de um plano evolutivo e a serviço de um plano evolutivo. Esses que fazem isto são chamados de magos brancos. Quem faz isto em benefício próprio, ou quem faz isto visando coisas materiais, ou quem faz isto para fazer o mal ou para tirar proveito, é chamado de mago negro. E aqueles que misturam estas duas coisas, porque vocês sabem, não é como é a humanidade no quarto raio. Ela tem sempre o pé em duas canoas. Então esses que usam estas coisas com o pé em duas canoas são chamados os magos cinzentos. Se a pessoa na realidade está fazendo magia negra e pensa que está fazendo magia branca, é porque ela não tem uma mente desenvolvida. É porque ela tem uma mente primária rudimentar, que não sabe distinguir entre uma coisa e outra. Porque esses limites são bem claros e as regras também são bem diferentes. De forma só não vê quem não quer, se um está fazendo uma ou outra forma de magia. Em geral, se você está procurando dominar o outro, ter autoridade sobre o outro, se você está querendo possuir o outro, se você está querendo coisas para si, se você está amando o outro porque você sente... Isso tudo é magia negra. Não tem o que errar aí. Não tem o que confundir. Agora, se você está neste movimento evolutivo, esquecida de si, sem esperar resultados, mas fazendo tudo por amor, fazendo tudo na entrega para o único, aí também não tem o que errar. Agora, na natureza humana, nunca a gente pode estar seguro. Por mais que você esteja vigilante, você deve estar sempre indagando, sempre perguntando se é isto mesmo. Mas não essa pergunta só por fazer, só por disciplina, querendo realmente saber a resposta. Porque às vezes nós perguntamos as coisas para o eu interno e o eu interno sabe muito bem que nós não estamos querendo saber a verdade. Então ele já não responde, ou não responde muito claramente. Para a gente não ficar em débito de ter sabido e não ter feito. Então ele prefere não responder. Então, há muitos casos assim, em que a gente pergunta, a gente indaga e não tem resposta. Mas aí, se a gente não tem resposta, é prudente a gente não agir e aguardar a resposta. Porque a resposta vem, de alguma maneira. Às vezes não vem da forma como a gente pensa, da forma como a gente espera, mas ela sempre vem. E uma pessoa, desde que está em figueira, ela sonha com água. Ela sonha que está caminhando, correndo sobre pedras cobertas de água corrente, água muito limpa e transparente. E depois, nas partilhas, ela fecha os olhos e vê a imagem de água de novo, jorrando sobre as pedras.
e aquela água parece eterna e ela está sempre banhada por estas águas. Os sonhos contínuos com o elemento água, quando nós sonhamos sempre, seguidamente com o elemento água, isto pode estar querendo nos mostrar que nós somos um temperamento atlante. Temperamento atlante são aqueles temperamentos formados na época da Atlântida. Então, houve a Atlântida, não? Que significou a quarta raça, a raça anterior, e muitos de nós se desenvolveram como temperamento lá na Atlântida. E já entraram nesta raça atual, na quinta, já entraram com um temperamento formado na raça Atlante. Então esses que formaram o seu temperamento na raça Atlante são muito ligados à água aqui. Tem o elemento água para eles como coisa muito importante, porque o temperamento Atlante, que é emocional, corresponde ao elemento água no plano astral. Então, são pessoas muito ligadas à água. E nós todos usamos a água. Usamos a água, mas terminamos de usar a água e passamos para um outro elemento. Passamos para o fogo, passamos para o ar, passamos para o éter, passamos para a terra. Lidamos com os elementos que temos que lidar. Porque esses elementos são 5 e nós lidamos com todos eles. Às vezes até com mais de um junto. E essas pessoas que têm uma ligação com um determinado elemento, como esta que tem uma ligação com o elemento água, deve procurar desenvolver a mente, refletir sobre temas espirituais, sobre temas elevados, para que ela comece a fazer relação, tanto quanto ela tem com a água, com os outros elementos, com o elemento fogo, com o elemento ar, com o elemento éter. Então, ela aplicando a mente em assuntos novos para ela, ou aplicando a mente em assuntos desconhecidos para ela, ela vai começar a ligação com os outros elementos. Com a Terra nós não precisamos procurar ligação, porque a nossa ligação com a Terra já é natural. Com a água também é uma ligação já feita para aqueles que desenvolveram o temperamento na Atlântida. Agora, nesta raça, nós teríamos que desenvolver a nossa relação com o fogo, por exemplo, ou com o ar, ou com o éter. Já íamos adiantando as coisas, porque esta raça, a quinta, é uma raça que tem muita possibilidade de síntese. Então, nesta raça atual, nós podemos lidar com o elemento terra, lidar com o elemento água, desenvolver o elemento fogo, que é o desta raça, e já podemos ir entrando no elemento ar, que vai ser de um nível futuro, ou o elemento éter, que vai ser de um nível ainda mais além. Mas nesta quinta raça, nós temos a possibilidade de ir sintetizando isto tudo e de ir trabalhando isto tudo. Agora, aqueles que têm o elemento água muito presente, muito desenvolvido, ainda do período Atlante, esses dispõem, se quiserem usar, de muita maleabilidade e de muita flexibilidade. Depende de como usam este elemento água. A adaptabilidade em quem tem a água muito desenvolvida, em quem tem esse temperamento muito desenvolvido, é muito simples de conseguir. Então, em vez de nós ficarmos dentro do elemento água, envolvidos emocionalmente, nós podemos usar este elemento para nos tornarmos maleáveis. E assim já irmos adiantando o nosso processo para quando chegarmos a trabalhar com o elemento ar, já estarmos mais preparados. Então a água, o temperamento, água, esta relação com este elemento, nos ajuda muito na purificação, por exemplo. Nos ajuda a purificar, dependendo de como nós vivemos a vida neste elemento. Ou este elemento pode, ao nos purificar,
nos tornar flexível, maleável e adaptável. Então, o temperamento Atlante tem esta possibilidade de ser maleável, de ser adaptável, às vezes muito antes de um que está desenvolvendo um temperamento mental, por exemplo, que aí pode estar rígido, pode estar crítico, não flexível. Isto é muito bom a gente ter presente para a gente lidar com esses elementos e não achar que já resolveu tudo, que nós não somos mais atlantes. Como não? Você já trabalhou a flexibilidade? Você já trabalhou a maleabilidade? Agora aqui, uma outra pessoa sonhou que estava dentro de um rio verde, que não era transparente. Ela mergulhava, ia cada vez mais fundo nesta água verde, e quando ela acordou, se sentiu muito bem e que tinha passado por um processo muito positivo. Nestes casos, a água que não é transparente significa que a experiência foi mais profunda, não que a água é suja. Então, a pessoa que sonhou que estava lavando os pés, a água era limpa, a água era cristalina, então ela estava passando por uma purificação etérica, ou física, ou emocional. Se um outro sonha que está numa água que não é transparente, uma água inclusive verde, escura, este está numa experiência mais profunda com a purificação. Esse está passando por uma purificação em um nível mais profundo. E uma pessoa está perguntando o que quer dizer a frase "a paciência é a joia da coroa", porque a paciência testemunha a aproximação do infinito. A pessoa leu isto no yoga, no Agni Yoga. O que é chamado de coroa são as qualidades que o indivíduo vai desenvolvendo. À medida que ele vai desenvolvendo certas qualidades e vivendo aquelas qualidades, é como se aquilo fosse formando uma coroa. E o yoga diz que a paciência é a joia desta coroa, porque ela testemunha a aproximação do infinito. Isto é, nós podemos ter muitas qualidades, mas essas qualidades, elas dizem respeito a certos níveis de consciência. A paciência pertence a um dos níveis mais elevados. A paciência corresponde ao nosso contato com o infinito. E nós só podemos ter realmente uma paciência desenvolvida à medida que fazemos contato com o infinito, à medida que vamos nos sentindo no infinito. É só ali que a gente vai receber paciência. Quer dizer, é uma palavra muito inadequada, porque chamar o infinito de paciente é colocar o infinito num plano muito baixo. Mas é isto que quer dizer. Então, esta paciência a gente não deve pretender adquirir aqui na Terra. A paciência não está nos corpos. Os corpos não têm paciência e a Terra não é um planeta onde esta qualidade seja tão importante quanto outras. A paciência, isto que a gente entende por paciência, é uma qualidade do infinito. E vocês veem que o infinito espera eternamente que a gente resolva fazer as coisas, que a gente se desenvolva, que a gente queira. O infinito está aí. O infinito não se altera. Nós podemos fazer o que quisermos, podemos agir como quisermos, que temos o livre-arbítrio. Isto não fere o infinito. O nosso livre-arbítrio não atinge o infinito. O infinito é isto, imutável. E a paciência pertence a isto. A paciência pertence a este nível. Principalmente quando se trabalha a consciência, nós precisamos desta qualidade infinita, porque a consciência não vai depressa. A consciência é perfeita no seu funcionamento, na sua natureza, e a consciência segue o ritmo correto.
Então, o desenvolvimento da nossa consciência vai no ritmo correto para nós. Não adianta ser impaciente quando você está fazendo a sua busca, porque a consciência não vai mais depressa só porque você está querendo. A consciência é perfeita e sábia. A consciência vai desenvolvendo em você, vai te dando desenvolvimento à medida que você vai podendo receber aquele desenvolvimento. À medida que você vai estando em condições de usar aquele desenvolvimento e de ser desenvolvido. Porque há muitos seres que não devem ser muito desenvolvidos ainda. Porque com certas tendências que eles têm, se eles fossem desenvolvidos em consciência, eles ficariam muito mais responsabilizados pelo que fazem. Então vocês veem que quase todo mundo come carne. Imagine se essas pessoas tivessem a consciência desenvolvida. Como elas se veriam? Então não pode mesmo desenvolver mais que um tanto, porque senão a pessoa depois fica incompatível com uma série de coisas com as quais ela ainda tem que lidar. Então precisa ter paciência. E aqueles que vão desenvolvendo a consciência devem ir ficando cada vez mais pacientes, porque senão na realidade não estão desenvolvendo não. Estão criando coisas mentais a respeito do desenvolvimento, mas não estão desenvolvendo, porque se é desenvolvido, é paciente. E se está desenvolvendo, está se tornando paciente. E paciente não quer dizer tolerante. Quer dizer estar nesse ritmo do infinito que inclui tudo. O infinito não tem pressa nenhuma e não é impaciente, porque ele inclui tudo. E para o infinito tanto faz que você leve mais ou menos tempo para fazer as coisas, porque esta história de tempo quer dizer que você está aqui com a consciência focalizada em um nível do infinito que é dos mais densos. Então o infinito, por ser ele, não tem pressa. E se a gente olha para o infinito, se a gente aspira ao infinito, se a gente imagina o infinito, a gente vai ficando paciente, porque é uma das primeiras qualidades que ele vai nos passando. Então não pretenda ficar paciente ficando aqui em atrito com detalhes. E também não espere que os detalhes sejam como você quer para você ficar paciente. Se você quer ficar paciente, você focalize o infinito. Você olhe para o alto, olhe para cima, olhe para dentro, lá onde o mar é bem escuro, tem mar mais escuro do que verde, você olha para lá e aí você vai recebendo esta graça da paciência. E no livro Bases do Mundo Ardente, que é o livro deste mês, na página 143, tem uma experiência datada de 9 de novembro, porque aqui tem uma agenda e cada dia se faz uma experiência. E eu vou ler isto que acho que vai ser bom para nós todos. Fechei um pouco os olhos e interiorizei-me, deixando a mente limpa, sem sequer a imagem do círculo, porque estava trabalhando o círculo. Abria-me para perceber a melhor maneira de lidar com este mundo humano, que esmaga o potencial superior da vida. E decididamente voltei-me para a essência desse potencial. Vi então internamente uma casa muito grande, com extensa área verde em volta dela. Era um quadro harmonioso. No entanto, ressaltava o porão da casa, que parecia não ser necessário e destoava de todo o restante da casa. Embora estivesse sendo feito certo esforço para manter a casa limpa e higienizada, aquela parte da casa, o porão, por sua condição própria, não podia refletir a luminosidade que no andar superior tentava instalar-se. Várias escadas levavam a este porão e vinham-me sinalizações internas sobre o modo de lidar com ele e com o resto da casa.
Primeiro, o trabalho principal não é o de limpar o porão, mas sim o de fechar o acesso a ele e nós permanecermos no andar superior. Segundo, aproxima-se o momento em que toda a habitação passará por mudanças, por atualizações. E nesse momento, poderes superiores executarão uma obra renovadora na casa, criando uma expressão na qual não haverá mais porões. Tá certo? Então nós não precisamos mexer com os porões nossos, porque se nós estivermos alinhados com níveis superiores, a um certo momento há uma atualização no nosso ser, que não é feita por nós. Essa atualização acontece. E nessa atualização desaparecem os porões. E aí diz aqui no final desta experiência: instalou-se em mim uma serenidade capaz de dissolver a exigência de ver tudo caminhar conforme o que supomos ser correto. Porque a gente supõe, né, que uma coisa é correta e que a outra não é. E a gente tem que aprender a lidar com isto e tem que aprender a ficar sereno diante de todas as coisas. Porque nós não sabemos, na realidade, a razão da existência das coisas. Então trata-se realmente de ficar sereno. Eu acho que isto, combinado com a paciência, vai resolver bem o nosso momento atual.